Bom dia! Bem-vindo ao nosso Café com Lê. Pega o cafezinho e vem com a gente. Você que está chegando agora, o Café com Lê é feito toda segunda-feira, das 7h45 às 8h. A gente fala sobre um assunto de comportamento, alguma coisa para ajudar a gente a começar a semana, a ter o gás, refletir, evoluir como ser humano. Quem for chegando, bom dia, Paty. Quem for chegando vai dizendo se está tudo ok com o som. Se você perder ao vivo, ele fica depois gravado no IGTV, isso, do Insta, aqui do Insta, ele vai pro meu canal do YouTube, tá? Aliás, lá tem vários vídeos antes do Café com Lê muito bacanas, que dá para você usar com a sua equipe, dá para você trabalhar comportamento de liderança, de vendas e de uma forma geral sobre esses assuntos que eu trago aqui também de forma resumida. E também existe no formato podcast, depois que acho que está na Spotify, aí eu já não lembro todos os lugares, mas enfim. O Café com Lê, ele está disponível toda segunda, mas depois, para quem perdeu, tá lá. Quem for entrando, vai dizendo, aqui deu uma travadinha aqui para mim, se tá tudo ok, se tá me ouvindo, o pessoal tá entrando. Enquanto isso, a gente vai falar introduzir o nosso assunto de hoje. Eu vou falar sobre dor, gente, porque a gente tá passando por um momento foda, né? Bem foda. Então eu vou falar sobre transformar dor em algo positivo. Então quem for entrando, vai dizendo bom dia, vai vendo se o som tá legal, que a gente vai falar sobre isso. No início da semana eu fiz uma enquete. Se alguma vez você conseguiu, você foi capaz de transformar a dor em algo positivo. E algumas pessoas, na verdade não foram poucas pessoas não que participaram, mas as pessoas que participaram, 100% disse que sim. E aliás, né, gente, eu até coloquei uma frase que eu acredito muito: a vida só é possível reinventada, né? Se eu não me engano é da Cecília Meirelles. E se a gente não se reinventar, principalmente nesse momento, se a gente não olhar para esse momento em que existe dor para tudo quanto é lado, cara, como a gente vai passar por tudo isso? Não é assim? Bom, tem uma galera entrando aqui. A Nilza. Ai, que saudade da Nilza. Cadê? Gente, às vezes eu não enxergo direito, tá? O Tec, Caento, Henry. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Lê. E eu vou começar falando para vocês, confessando algo muito pessoal, que eu quase cancelei esse Café com Lê e eu vou explicar por qual motivo, tá? Ontem foi um dia que eu acordei, sabe aquele dia que você acorda, que você não tá legal, que você não tá com aquele seu brilho, que você tá meio para baixo? Gente, a semana passada eu coloquei todos os meus clientes home, não tô saindo do meu apartamento, procurando não sair para nada, fazendo pedido de supermercado, fazendo a minha parte quando der, enquanto der, tá? E assim, sem crítica a quem consegue, quem não consegue, eu consegui a semana passada, nem sempre eu consigo ficar bem homem, tá? Você me conhece, só não lembra pelo nome. Mas é que vocês colocam, gente, a Rê entrou, vocês colocam na hora de colocar o nome aqui no Insta, vocês simplificam tudo, daí eu não fico imaginando quem é, por isso que eu faço uma confusão danada. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? A gente ficar em casa é desafiador, esse momento, com medo, com uma série de coisas que eu já falei isso, tantos Café com Lê, não vou ficar falando. Mas o fato é que ontem eu tava down, ontem eu estava para baixo, tá? Tava mesmo, e eu falei assim, cara, como que eu vou falar, como que eu vou falar sobre superar a dor, transformar a dor em algo positivo, se hoje eu fiquei super para baixo, se eu fiquei com vontade de chorar, aquela agonia no peito. E quem me segue sabe, eu sou muito transparente, eu só consigo falar aquilo que eu acredito. E eu falei, eu vou cancelar e vou dizer que eu tô com alguma outra coisa, vou transferir para amanhã, mas eu falei, não, que coisa melhor, eu não tô falando em transformar dor em algo positivo. Que coisa melhor que mostrar para quem me segue que eu posso mostrar o quão frágil eu também sou diante de tudo que estou passando, mas eu podia escolher ficar na cama, cancelar o Café com Lê, estou aqui compartilhando com vocês para que vocês vejam que dá para transformar em algo positivo o que você está passando. Você não precisa se entregar dentro daquela dor.
Se eu tivesse ficado na cama, se eu tivesse não produzido, se eu tivesse cancelado o café com Lê, ok, eu não tinha moral para estar aqui. Mas se eu levantei e coloquei minha maquiagem, se eu seguir em frente, esse é um exemplo de que a gente sempre pode ressignificar e reinventar diante da dor. Eu percebo que a gente está passando por um momento de enfrentamento muito grande. Esse momento, eu já falei isso em outros cafés e eu sinto na pele isso. Esse momento parece que é um enfrentamento de tudo aquilo que estava precisando ser resolvido na gente. Por qual motivo? Porque como você não está se distraindo tanto com a realidade lá fora, sobra você e você. Você e seu esposo, você e seu parceiro, sua parceira, mas aí é mais ainda, é o enfrentamento do outro com o meu enfrentamento e faz essa mistureba toda e é desafiador muitas vezes administrar você e conseguir essa convivência. Vocês entendem isso? Vocês concordam comigo? Faz sentido isso para você? Então eu penso que hoje esse momento é um momento de muito enfrentamento, de tudo aquilo que ficou mal resolvido, de tudo aquilo que eu preciso olhar com mais carinho, que eu preciso cuidar, que eu preciso curar. Essas feridas que às vezes elas até diminuíram, elas até já você aprendeu a lidar, mas agora vem um holofote assim, que ou você olha e fala, cara, o que nós vamos fazer com isso? Ou ela te engole. É muito isso. E assim, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês antes de abrir para a conversa, porque eu quero muito que vocês compartilhem também as experiências de vocês. Eu sou uma pessoa muito intensa. Quando eu sinto com corpo, alma e coração. Eu sinto pra valer. Até os meus poros sentem. Então eu sinto, se eu é para ficar triste, eu fico muito triste. Se é para ficar alegre, eu fico muito alegre. Se é para ficar qualquer coisa que seja o sentimento, não existe meio termo comigo. Meio termo não existe. É tudo muito à flor da pele. Então eu sei muito bem o que é navegar entre aquilo que entre a sombra e entre a luz. E eu sei muito bem o que é fazer de tudo para pegar a força daquilo que existe na sombra e trazer para a luz. O código T, gente, o código T foi puro transformar dor em algo positivo, em luz. A metodologia do código T só existiu porque eu precisava sarar, sarar é uma palavra muito pesada, eu precisava olhar, eu precisava administrar muitas das minhas emoções. E graças a eu me sentir vazio, existencial, sentir uma dor dentro, uma série de coisas, autoestima baixa, problemas de relacionamento com a minha mãe, uma série de coisas, graças a isso nasceu a metodologia do Código T, que hoje ajuda milhares de pessoas. Então vocês percebem que de tudo há uma possibilidade de crescimento se eu não fizer papel de vítima, se eu não fizer papel de coitadinha e se eu não deixar a situação, aquela dor do momento ser permanente. Somos nós que colocamos prazo de validade no nosso sofrimento. Somos nós que determinamos até quando a gente vai chorar, até quando a gente vai ser lombriga, até quando que a gente vai ser luz. Lembra disso, gente. Lembra disso nesse momento. Peraí que eu quero que vocês coloquem. Aí, para mim parece que deu uma travadinha, mas coloquem aqui, compartilhem comigo momentos em que vocês também sentiram dor, também precisaram olhar para dentro de si e ver o que precisava ser modificado. E o tanto que isso trouxe algo positivo para você. Compartilha, eu tenho certeza que você que está me assistindo tem muitas histórias. Eu tenho certeza que nós temos heróis anônimos aqui que a gente nem imagina. A gente fica ouvindo histórias de pessoas famosas e fica achando que só com eles que acontece a superação. Mas é no dia a dia, no Zé da Silva, como diz a música do Fábio de Mello, na pessoa comum, ali no dia a dia que está provas grandes de superação. Provas de pessoas fortes que fizeram a coisa acontecer. Então, se não tiver travado aqui, porque aqui para mim está um pouquinho travado, compartilha comigo.
O Tex falou, você foi importante pra mim e nem sabe. Oxe, agora eu fiquei curiosa. Compartilha. Depois eu vou olhar teu rosto aqui, porque por nome a gente não sabe. Bom dia, parabéns, o consultor Solimar. Obrigada, muito obrigada, Solimar. Gente, compartilhe comigo. Cadê a Paty? Cadê a Thaís, que sempre traz as histórias? Aqui tá um pouquinho travado para mim, mas não tem problema. A gente vai continuar falando em transformar a dor em algo positivo. Eu acredito que eu não tenha falado isso no último café. Eu acho que eu falei isso em sala de aula. Paty, estou aqui. Compartilhem as suas histórias. Não é para ser um vídeo, é para ser um bate-papo. Então, quando vocês colocam as experiências de vocês, aquela pessoa que está assistindo a gente fala assim, cara, eu passei por isso também. Eu também passo por isso. Eu também vivencio isso. Eu vou contar, né? Eu não lembro se eu falei isso no Café com Lê ou numa aula que eu dei no dia, eu não lembro, tá? Mas que eu estava conversando com um amigo, né, que está ajudando na questão da marca, tudo, e aí ele falou assim, eu falei, eu tenho déficit de atenção, né? Ele falou, você tem déficit de atenção, mas não parece que tem déficit de atenção, você é tão, né, ligada, organizada, enfim, né? Você não parece ter as características. Aí eu falei pra ele assim, sabe por qual motivo? Graças à minha baixa autoestima. Eu passei a minha vida com uma autoestima muito baixa, muito baixa. Então, pra mostrar que eu podia, que eu era boa o suficiente, que eu era grande, eu me esforçava, focava, fazia de tudo, eu lutava contra a minha falta de atenção e concentração. E aí por isso que eu não pareço muitas vezes, mas quem convive de perto sabe que eu tenho um monte de características do TDAH. Por isso que eu consegui superar muitas coisas, porque eu tive uma autoestima muito baixa. Então até para isso a dor serve. Alexandra, mas então eu tenho que ter autoestima baixa? Não, eu tô querendo dizer que na minha história, no decorrer da minha história, eu não desenvolvi uma autoestima alta. Autoestima alta, acho que é isso. Enfim, eu não desenvolvi, era muito baixa. Hoje, com a metodologia, hoje com uma série de ferramentas de conhecimento, de terapia, hoje ela melhorou bastante. Não tá do tamanho que eu quero, não, mas vai chegar lá. Mas enfim, graças a eu tê-la muito baixa, eu consegui focar, me concentrar e me superar, porque eu queria mostrar, provar, como eu achava que era menos, eu tinha essa necessidade de provar que é mais. Percebe? Isso me ajudou a concentrar, isso ajudou eu lidar com as minhas tarefas. Olha só, e um monte de gente aqui contando. Vamos ver o que a Paty colocou. Eu sempre fui assim, transformar a dor em algo positivo, pois tudo tem um lado bom, verdade, Paty. Só que eu achava que era um ET de fazer isso, porque as pessoas sempre optam por ficar mal e se vitimizar. Mas o código T confirmou pra mim que não sou um ET. Tamo junto, amiga. Se você eu sou ET também, ET mora aqui. Tudo na vida, gente, perdão. Tudo na vida dá pra gente reinventar. Não é ser aquela positiva de tudo vai dar certo quando tudo tá afundando. Não é aquela alienada da situação, né? Tipo, eu tô alienada da situação, fica falando que tudo vai dar certo. Não é isso. A questão é assim, tá uma merda, tá doendo, tá foda, não tô aguentando, tô com problema financeiro, tô com problema amoroso, tô com problema sei lá o quê, tá? Mas o que eu vou fazer com isso? O que proveito eu vou tirar desse momento? Onde eu vou conseguir transformar essa coisa ruim? O que eu posso fazer de bom com isso que há de ruim? Da minha dor não nasceu o código T? O que será que pode nascer de você da sua dor? Minha empresa faliu, não sei o quê. De repente é o momento de você se reinventar profissionalmente, se reinventar financeiramente. A necessidade é a mãe da criatividade, percebe? Então, é isso, não é aquele olhar alienado de que tudo vai dar certo do nada, você ficar com o braço cruzado, não. É olhar e falar assim, o que eu posso, já cheguei aqui, daqui pra frente, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso pegar essa energia que tá me deixando para baixo e transformar ela em algo positivo? E sempre dá, sempre dá. Acredite em mim, tá? Vocês estão falando com uma pessoa que a vida toda, tá? Permeia, como eu disse, entre
as coisas, né? As sombras da alma e a luz da alma. E só faz escolhas. A diferença é que eu faço escolhas. Eu escolho ir para cá. Eu escolho o tempo que o sofrimento fica. Ah, Alexandra, mas eu tenho conta para pagar. Alexandra, mas eu perdi um ente querido. Tá, o que passou, o que você passou, não dá para voltar. A questão é, se você está assistindo esse vídeo, você está vivo. E se você está vivo, o que você vai fazer daqui para frente? E eu tenho certeza que você tem força o suficiente. Se você está passando pelo que você está passando, você tem força o suficiente para seguir e se reinventar. Você pode ter certeza. Eu bato na mesa, chacoalha tudo aqui. A Thaís colocou os desafios da vida, mas olhando pelo lado positivo, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Os desafios, não há tempestade que dure. Fato, exatamente. E esse momento eu gosto muito da frase, não estamos todos no mesmo barco, mas estamos todos na mesma tempestade. E para mim, tão desafiador quanto a tempestade que existe fora, né, que está existindo fora e que não é pouca, é a tempestade que existe dentro de nós nesse momento. Porque nesse momento está sendo acionado sentimentos, emoções que a gente negava, que a gente não olhava. Quem é medroso está mais medroso. Quem é egoísta corre o risco de estar mais egoísta. Quem era dadivoso pode estar mais dadivoso, não importa. Ou ao contrário, só sei que está sendo um holofote, que ou você está limpando, ou você está fazendo aquela faxina, ou você está acentuando aquilo que você não quer dentro de ti. Percebe? Então, assim, é um momento de enfrentamento não só das coisas externas, mas um enfrentamento de nós mesmos. Só que é o seguinte, se você não fizer, vou repetir, se você não fizer papel de vítima, se você olhar como adulto para essa situação, é porque a criança se desespera. A criança se entrega, a criança não tolera a frustração. Agora, o adulto, ele olha, ele diz, isso, eu já passei por outros sofrimentos, eu posso passar por isso também. O adulto olha, pensa o que ele pode fazer daqui para frente. Se você deixar o seu adulto entrar em cena, você pode ter certeza que você vai descobrir criatividade, você vai descobrir, você vai ser criativo, você vai descobrir forças, você vai descobrir coisas dentro de você, ferramentas dentro de você que nem você imaginava existir. Então, gente, esse é o meu recado para vocês. Essa é a minha mensagem para o dia de hoje, para essa semana, na verdade. Antes eu quero dar os parabéns para a Nid, que fez aniversário. Nid, uma querida, que eu tô com muita saudade, parabéns. A Nid diz que assiste todo segunda-feira o Café com Lê, e aí eu não podia deixar de dar os parabéns para ela, né? Um beijo, Nid, no seu coração, tudo vai passar e a gente vai ainda, né, dar um abraço bem apertado. Eu vou finalizando aqui o nosso cafezinho e vou dizer para vocês o seguinte, sabe aquele ditado, não há mal que sempre dure, né? Não há bem que sempre dure, nem mal que sempre perdure, enfim, tudo passa. Isso também vai passar, de um jeito ou de outro vai passar. Diz um cliente meu, ou passa as coisas, ou é a gente que passa, né? Passa daqui para melhor, vamos fazer um humor negro aqui com a situação. Mas enfim, tudo passa, isso vai passar também. A questão é, o que eu vou ser enquanto isso não passa e o que eu serei depois disso. Repense sua vida, suas estratégias, olhe para dentro de você. Esse é o momento de se olhar, esse é o momento de se conhecer, de tirar aqueles excessos que ficavam muitas vezes colocando a gente para baixo, de olhar para dentro de si, deixar aflorar aquilo que é bom e sempre escolher. Gente, como eu tenho que escolher quase todos os dias o que eu vou alimentar dentro de mim. Para você que está me assistindo, para algumas pessoas talvez seja fácil. Sabe, tem gente que já nasce leve, já nasce com aquela paz. Eu não.
Eu não nasci assim. Eu nasci mais melancólica, eu nasci introspectiva, eu nasci criativa, mas aquele mundo da fantasia, sabe, eu era quietinha entre o drama e a tragédia dentro da mente, entendeu? Então, assim, essa sempre fui eu. Então eu tenho que escolher todos os dias, quase todos. Tem dia que eu acordo melhor que eu falo assim mais leve, mas eu tenho que optar todos os dias para alimentar a minha luz, para alimentar a minha paz, para alimentar a minha tranquilidade. Tem dias que é uma beleza e que eu consigo, tem dias que é tão desafiador, gente, vocês nem acreditam. Mas eu escolho todos os dias aquilo que eu vou alimentar. Eu jamais me entrego, jamais. Eu aprendi com o seu Luiz, um querido que foi um dos primeiros a olhar para mim quando eu não olhava direito, e ele disse assim: nenhum sentimento pode ser maior que o ser. Então, quando eu penso em sentir coisas que não são legais, que pode ferir o outro, que pode ser impulsivo, quem leu o livro sabe da minha história, sabe como eu funciono. Se você não leu, vai lá e lê para a gente trocar ideia melhor aqui na nossa mini live aqui, no nosso café. Então, pra mim, até sumiu o que eu tava falando, olha que louca, gente. Mas enfim, quando ele fala nenhum sentimento pode ser maior que o seu. Ah, lembrei. Quem leu sabe o quão impossível eu já fui e uma série de coisas. E muitas vezes eu preciso escolher não ferir o outro, não ser impulsiva demais, não ser deprê, sorrir. Eu preciso escolher. Ah, mas você faz isso de forma fingida? Não, olha pra minha cara se eu tô fingindo. Não, eu nunca consigo chegar pra vocês e fingir algo que eu não sou. Tanto é que eu ia cancelar o Café com Lê. Se eu tô aqui é porque eu tô verdadeira. É porque eu escolhi lá, ontem à noite, que eu ia estar aqui hoje. Viver é uma escolha constante daquilo que você quer alimentar, daquilo que você quer jogar. E eu escolhi estar com vocês para passar essa mensagem. Eu não falo que meu lema é a vida como ela é? Pois é, essa sou eu, essa é a vida como ela é, minha, e eu espero que de alguma forma ela ajude você a passar por esses desafios. Tamo junto, tamo junto! Um beijo no coração. Ixi, um monte de gente conversou aqui comigo, gente. Eu fui indo aqui. Fica com Deus, boa semana para todos. A arte de dizer sim quando a vida diz não. Exatamente, Thaís. A arte de dizer sim cada vez que a vida diz não. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Nossa, cantei, hein? Gente, ainda bem que eu não vivo, do canto, senão eu tava perdida. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.